Existe uma mudança que aconteceu nesses últimos anos, e eu sinto que as pessoas estão agindo de uma forma mais esquisita, digamos assim. E eu tenho algumas hipóteses do porquê isso aconteceu e algumas reflexões que eu quero trazer aqui pra vocês nesse vídeo. Talvez aí, não sei, né, possa te ajudar, o seu eu do futuro, acredito que vai te ajudar. Hoje, a inteligência artificial está presente em tudo no nosso dia a dia. E eu sei que inteligência artificial é um termo guarda-chuva, mas então eu tô usando aqui esse termo como sinônimo para falar de ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Então, você provavelmente usa aí, talvez, a inteligência artificial no seu dia a dia, porque é algo que aumenta bastante a nossa produtividade, a gente tem acesso às informações de forma muito rápida. Mas aí eu acho que a chegada da IA no dia a dia das pessoas está aumentando bastante a desigualdade intelectual no mundo. Eu acredito que algumas poucas pessoas estão tendo um aumento na capacidade dela conseguir aprender e usam a inteligência artificial como uma ferramenta que ajuda nos seus estudos, no seu trabalho. Mas a minha hipótese é que a grande maior parte das pessoas já utiliza ou vai utilizar o chat GPT de uma forma muito ruim, fazendo com que você fique mais preguiçoso e talvez até perca a sua capacidade produtiva, capacidade de processamento de informação, de raciocínio, a capacidade de você exercitar a sua musculatura cerebral mesmo. Então, a minha hipótese é que as IAs, elas serão para o cérebro assim como a tecnologia de locomoção foi para o nosso corpo. Conforme o aumento da tecnologia de locomoção, carros, elevadores, escadas rolantes, etc., foram sendo popularizados, barateados e, portanto, tiveram um amplo, assim, a maior parte da população conseguiu acessá-los. E é óbvio que eu não estou falando de uma relação causal, existe uma série de correlações, mas com certeza essa tecnologia de locomoção facilitou bastante o sedentarismo. Hoje as pessoas não precisam mais caminhar, as pessoas não precisam subir uma escada, hoje as pessoas, na verdade, precisam ali separar, reservar um momento do dia delas para ir à academia, para fazer exercício físico, pois, caso contrário, se elas se deixarem ali levar pelo automatismo na vida, muito provavelmente serão sedentárias e não vão ter um nível mínimo de exercício físico, de atividade física ideal para sua saúde. Então, hoje as pessoas, e assim, hoje inclusive pessoas que fazem exercício físico podem ser consideradas, por incrível que pareça, sedentárias, porque não fazem exercício físico numa intensidade, numa frequência adequada. Então, para vocês terem noção, segundo a recomendação da OMS, é necessário pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica moderada, ou entre 75 e 150 minutos de atividade vigorosa, além de fortalecimento muscular, pelo menos ali 2 vezes por semana, uma musculação, e na academia pelo menos 2 vezes aí por semana. Mas você pode atingir esses 150 minutos e ainda passar muitas horas do seu dia sentado. E aí você acaba sendo uma pessoa sedentária. Não exatamente sedentária, assim como alguém que não faz nada, mas você tem um comportamento muito sedentário, o que é muito ruim para nossa saúde. E aí, voltando, eu acredito que o ChatGPT ele vai fazer exatamente esse sedentarismo cognitivo acontecer. Assim como a chegada da tecnologia de locomoção potencializou ou corroborou para que houvesse um sedentarismo físico, isso vai acabar acontecendo com a IA. Para você contornar isso e não acabar sendo emborrecido pela IA, pela inteligência artificial, primeiro é importante que você não delegue todas as suas funções para a IA. Se você está delegando sempre a sua capacidade de raciocínio, que deveria vir inicialmente de você, do seu cérebro, ao chat GPT, muito provavelmente esse músculo assim, de raciocinar vai começar a enfraquecer e você vai começar a perder a sua capacidade de pensar, de raciocinar. Então, vou te dar um exemplo. Sei lá, você quer ler um artigo, uma reportagem no jornal, algo assim, ou assistir e você tá meio com preguiça ali de entender aquele assunto, e como que o autor ele estruturou o raciocínio, como que ele organizou o argumento, como que ele construiu ali a tese, e aí você vai e copia e cola lá no chat GPT e pergunta qual que é a conclusão dessa reportagem aqui. Você está delegando a sua capacidade de raciocinar pro chat GPT. E eu não tô dizendo para você não fazer isso, tá? Você pode fazer isso, mas é importante que primeiro você leia o texto, que você tire as suas próprias conclusões. É dessa forma que você vai manter esse músculo cerebral seu de raciocínio ativo, exercitado. E você pode até vir me dizer que, mas o ChatGPT, é uma ferramenta, uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, mais simples de eu conseguir entender, e aí eu posso ler várias matérias dentro de um dia e entender muito mais, porque eu vou ter acesso a muito mais informações. E por um lado, de fato, é verdade, você pode, de fato, ter acesso a mais informações, fazer isso. Mas e se em algum momento você não tem essa muleta tecnológica para conseguir se apoiar? E quando daqui a alguns anos você delegando sempre essa sua capacidade de raciocínio para inteligência artificial, por exemplo, você vai perder a sua capacidade de conseguir ler um texto mais difícil, de conseguir entender uma ideia mais complexa, porque você está sempre delegando.
Você não vai conseguir ter um raciocínio, resolver um problema mais complexo, seja pessoal, conseguir um melhores empregos, passar numa prova, num concurso, resolver um problema complexo no trabalho, na sua vida pessoal, porque você tá sempre dependendo do raciocínio, da capacidade de raciocínio do ChatGPT. Então, se você sempre delega, provavelmente daqui a alguns anos você não vai conseguir ter e você vai depender para sempre dessa tecnologia. E a minha hipótese é que, assim, grande parte das pessoas realmente vem delegando a capacidade de raciocínio delas para as tecnologias, e assim como hoje tem gente que não dá 1.000 passos, 2.000 passos por dia, o que é ainda muito pouco para nossa saúde, muito provavelmente no futuro muitas pessoas não vão ter essa capacidade de raciocinar, de ter um raciocínio complexo. E aqui, gente, eu quero reiterar que eu não tô falando que você não deve usar carro ou elevador, eu tô dizendo que você deve usar essas tecnologias e não deixar ser usada por elas. Porque o caminho natural, assim, do nosso cérebro é poupar energia. Então, por isso que a gente tem viés, a gente tem preconceitos, porque naturalmente, assim, o nosso cérebro tá sempre tentando poupar energia, nem sempre tentando raciocinar sobre alguma coisa. E por isso que a gente tem viés, a gente cria padrões. Por isso que a gente sabe que quando alguém tá ali de uniforme, provavelmente essa pessoa tá de uniforme branco, talvez essa pessoa seja da área da saúde, porque a gente vai criando essas categorias, esses padrões na nossa cabeça pra poupar energia. E a inteligência artificial faz isso, ela nos poupa energia. E raciocinar depende de muita energia, gente. É muito gostoso você ficar raciocinando. É muito mais confortável, de fato, você delegar. Só que se você sempre delega e em algum momento você precisar ter um raciocínio mais complexo, você não vai conseguir. É isso, eu queria deixar essa reflexão aqui pra vocês. E, bom, se você gostou de alguma maneira, comenta aqui embaixo se você já tinha pensado sobre isso, se não, o que você achou do vídeo. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!